Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Questão de Mérito do escritório César Fius Advogados. Meu nome é Thaís Murta, sou advogada, sou professora. Estou aqui hoje com o nosso sócio Bruno Nóbrega. Pois é, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para um episódio hoje realmente especial, diferente, né, Thaís? Exatamente, Hoje Bruno. é o primeiro episódio do Questão de Mérito, que nós temos duas convidadas mais do que especiais para conversar com a gente aqui hoje. A primeira delas, professora, advogada, responsável por aquela que provavelmente seja a maior taxa de aprovação do Brasil em exames da ordem, professora Isadora Taide. Professora Isadora Taide, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu estou honrada com esse convite e tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai ser muito produtiva. Obrigada pelo convite. Com certeza, A Isa. gente que agradece, Isa, a disponibilidade de você estar aqui com a gente hoje. E estamos também com uma outra convidada muitíssimo especial, professora, doutora Amina Welten, especialista em Direito Internacional, com uma vasta experiência tanto na docência quanto também na advocacia. Muito obrigada, Amina, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer, Thaís. Eu que agradeço. Bom dia, Isa, e bom dia, Bruno. Estou empolgada para a gente conversar sobre o Vida de Professora hoje. Pois é, e é interessante o seguinte: do nosso tempo de graduação para hoje, muitas coisas aconteceram. Tecnologias que hoje elas são extremamente comuns e extremamente presentes eram inimagináveis no nosso tempo. Por exemplo, o chat GPT. É aquela inteligência artificial generativa em que você oferece um tema, né, que a gente chama de prompt, e ele lhe devolve, não trazendo uma pesquisa da internet como um Google, mas devolve um texto com um viés autoral. E isso muda tudo. Isso muda a forma como os alunos aprendem, muda a forma como nós, professores, vamos precisar ensinar. Então eu pergunto a Thaís e às nossas convidadas de hoje, como é que fica, como é que fica o ensino do direito, especialmente do direito, que é a nossa área, considerando essa revolução tecnológica, e eu usei o chat GPT só como exemplo. Amina, você como uma professora que tem experiência num campo mais amplo de atuação, desde o ensino médio, não é isso? Você é professora de uma fundação aqui em Belo Horizonte, até alunos de pós-graduação em Direito Internacional. Como é que você enxerga essa chegada da tecnologia e de que maneira isso impacta na nossa vida como professores e na vida dos alunos, Amina? Eu acho que a gente teve que se reinventar muito ao longo desses últimos anos com o uso da tecnologia, né, Bruno? Porque basta a gente pensar na pandemia, como foi desafiador para os professores ter que lidar com as aulas online, tanto para os alunos quanto para os professores. Mas eu lembro que a gente fazia jornadas triplas para, né, nos familiarizarmos com essas novas tecnologias, enfim, se era um Google Teams, se era um Zoom, como que você fazia para compartilhar a tela, como fazer técnicas mais dinâmicas com os alunos no ambiente virtual. Então, eu acho que a gente está tendo sempre que se reinventar. Agora, com o chat GPT, tem essa questão aí da propriedade intelectual. Hoje eu já tenho em algumas provas escritas, tarefas que eu coloco para os alunos online, já tem aluno que coloca assim, observação, não tirei esse texto do chat GPT. Falei, gente, agora a gente vai ter que, né, não bastasse já a gente ter que pesquisar sempre, né, se o aluno está fazendo a citação correta, se a bibliografia está correta, se não tem plágio. Agora o chat GPT coloca um outro desafio para a gente buscar a respeito da autoria desses trabalhos. Então, acho que a tecnologia ela vai sempre nos tirar dessa zona de conforto, né, principalmente hoje com a questão da inteligência artificial. Exatamente isso. É interessante, né, Amina, que você falou da questão da gente, enquanto professor, ter corrido atrás de se adequar a esse novo momento que foi imposto. Não coube a nós uma escolha em relação a adequar ou não a tecnologia. A gente só tinha essa forma de continuar dando aula. E eu acho que do outro lado também, para além do desafio tecnológico, de lidar propriamente com a ferramenta, ainda tem a questão de ter que prospectar a atenção daqueles alunos
em um momento que a gente vivia uma situação completamente excepcional, de muito medo, né, de muita ansiedade, e também em um contexto que a infotoxicidade, como a gente já comentou, toma conta. Então, como é que é a gente conseguir prender a atenção daquele aluno no momento de uma pandemia, por exemplo, tendo que dar aula virtualmente? Eu, da minha experiência própria, acho assim, foi muito difícil isso, né, Bruno? Muito difícil. Câmeras fechadas, a maior parte dos alunos não interage, e a gente sabe que isso faz muita diferença na aprendizagem desses alunos, principalmente aqueles que estão no estágio inicial de graduação, começando aquela formação e que não tendo aquele contato, né, Isa, com o professor, não interagindo na sala de aula, perderam muito em termos de base, né, nesses 2 últimos anos. Eu concordo. Na verdade, eu vou jogar essa bola para a professora Isadora, que é reconhecidamente uma professora que capta a atenção dos alunos. Afinal de contas, ensinar para quem precisa ser aprovado na UAB é um desafio e tanto. Como é que a gente vence, Isa, esse desafio de chamar a atenção dos alunos, especialmente em tempo de aulas online? Bruno, eu vou falar uma coisa. A palavra que você disse foi perfeita, que é desafiador. Eu falo que o professor, ele sempre teve um papel que não é um papel fácil, né? A educação, a gente teve dificuldade em trazer no nosso país, a educação não é uma prioridade, né? Infelizmente. Então, a gente sempre teve dificuldade de trazer os alunos realmente, porque o professor quer que o aluno seja referência ali em tudo que ele faz, que ele seja referência na profissão. E eu acho que quando a gente teve esse momento de total ruptura, porque foi um momento de ruptura, os alunos acabaram ficando muito perdidos. Tanto que você conversa com o aluno de graduação e eu vou perguntar, quando eu pergunto assim, você viu o direito do trabalho? Quando ele vai fazer o curso preparatório comigo, eu pergunto, você sabe alguma coisa de direito do trabalho? Porque a pessoa, para passar comigo na OAB, não precisa saber nada de direito do trabalho, né, gente? Ela não precisa ter feito nem direito. Mas eu pergunto para saber qual que é o nível. Você tem um contato, teve contato com o direito do trabalho? Aí muitos deles me respondem, Isa, eu tive trabalho na pandemia. Quando eles me respondem assim, eles querem falar comigo que, na verdade, eles não sabem nada. Infelizmente, a gente teve aí nesse momento, eles têm a percepção de que foi um momento perdido. Olha quanto que isso é difícil para nós, professores, conseguimos resgatar isso daí, que foi como para eles foi um tempo perdido, em questão de estudo, em questão de concentração. E eu falo que o que acontece? Hoje o professor, ele tá com um desafio muito maior em relação aos alunos, por causa dessa ruptura, porque os meninos hoje em dia, para você conseguir captar a atenção deles e puxar eles e mostrar o quanto é importante, é muito mais difícil. E o que acontece? Quando a gente fala de graduação, de área acadêmica, de preparatório para a OAB, eu costumo dizer que eu trabalho não só com a educação, que o meu resultado tem que ser a aprovação. Eu não preciso só ensinar, eu preciso conseguir que ele seja aprovado naquela prova. E aí, quando a gente tem essa ruptura e essa dispersão dos meninos, fica muito mais difícil. Inclusive, Bruno, eu queria até perguntar para vocês, porque eu tenho uma opinião sobre essa questão do ensino, que a gente teve realmente essa migração para o online, essa ruptura, mas eu vejo que cada vez mais a gente tem que intensificar uma desaceleração disso. É muito importante a informação rápida, é muito importante a tecnologia, é muito importante tudo isso que a gente vem conquistando na educação. Mas eu acho que a gente, daqui a um tempo, vai sentir muito o fato da gente não fincar as bases na educação formal. Sim. A educação em que o aluno mexe no vademecum, porque os meus alunos chegam para mim sem nunca ter aberto um vademecum em 5 anos de faculdade. Sim, sim. Nossa, Isa, você falando isso, a gente estava até conversando recentemente, eu e o Bruno, a gente dá aula numa mesma faculdade, e a gente percebeu que realmente os alunos, eles não têm nenhuma intimidade com o vademecum, eles não sabiam nem o que era lei seca. Então, realmente, acho que nesse momento a gente vai ter que
guardar, ser bem humilde, né? Guardar nossas pretensões de ensino, de chegar no máximo do aperfeiçoamento daquele aluno, dar um passo atrás, adequar nosso discurso para conseguir realmente conectar com esses alunos que viveram esse momento de pandemia. E mais que isso, né? A Mina também, que dá aula tanto desde você falou que começou no ensino infantil e também vai até a pós-graduação. Então, você tem um leque aí super amplo de Sim. perfis. Uhum. Como é que funciona para você, Amina, essa adequação do discurso para você conseguir realmente criar o vínculo com aquele aluno, acessar aquele aluno de forma que ele preste atenção no que você está trazendo, que ele realmente compartilhe com você aquela aprendizagem? Sim, eu acho que como a professora Isa estava comentando, realmente tem muita diferença da aula online para aquela aula presencial, porque na aula presencial, eventualmente você consegue fazer uma aula expositiva de 50 minutos, às vezes até mais, né, se é um aluno já de graduação, de pós-graduação, né, às vezes na pós-graduação a gente consegue fazer 4 horas seguidas ali de aula expositiva, mas no online o aluno já está com aquela tela na frente dele, então a mão dele ele já está coçando para entrar no outro site, para mexer no celular, né? A gente consegue hoje assistir um filme sem parar, assistir uma série sem parar um minutinho e olhar no celular. Imagina esse aluno, né, mais novo ali na frente do computador. Então, realmente, no ambiente virtual, esse é um desafio maior. E o que eu percebi é que no ambiente virtual, principalmente quando o aluno é mais novo e não está tão focado ali numa aprovação, que é uma coisa que ele sabe que ele precisa prestar atenção para ser aprovado, você precisa variar mais os estímulos. Então, as nossas aulas, por exemplo, no ambiente virtual, elas eram mais curtas e a gente estava sempre variando o estímulo. Então, um pouquinho de aula expositiva, 15 minutinhos de, né, expondo um determinado tema, volta para os alunos, coloca eles para fazerem uma atividade, depois volta para o professor, depois interage com um pequeno vídeo, outra pessoa falando. Então, assim, nossa, durante a pandemia, eu acho que nós, professores, envelhecemos em alguns anos, tentando nos adequar, né, a esse ambiente e tentando lidar também com esse lado emocional, sabendo da angústia, né, dessas questões emocionais que todos estavam passando, às vezes os alunos mais novos, às vezes alunos que estavam presos em ambientes muito, muito pequenos, né, durante muito tempo, com um número alto de familiares dentro do mesmo espaço. Então, para o professor, tem sempre essa questão técnica e tem sempre essa questão de você ter que pensar que não é um robô que está assistindo às suas aulas, é um aluno que está trazendo eventualmente de casa outras questões, né? Então a gente precisa tá atento a isso. Então eu percebo essa diferença da aula no ambiente virtual para aula no ambiente presencial. Concordo. Eu penso que esse ponto que você levantou é extremamente importante, Mina. Em que sentido? É uma expressão que a gente já utilizou aqui anteriormente, que é a comunicação transmídia. Cada ambiente demanda uma comunicação diferente. No ambiente presencial, a gente consegue diluir o assunto por mais tempo. Por quê? Porque a gente traz o aluno para a conversa, o aluno faz as observações que ele tem que fazer, às vezes leva para um ponto que a gente não tinha imaginado inicialmente na aula e assim a aula flui. No ambiente online, eu penso que a redução do tempo de exposição, ela é ainda mais importante para quê? Para que a gente devolva a participação para o aluno. Eu penso que o grande ponto é como é que a gente faz o aluno participar no ambiente online. Não é por nós, professores, é por ele. É para trazer ele para um conteúdo que interessa extremamente a ele, mais até do que a gente. A gente já tem uma consciência daquele assunto. Mas eles muitas vezes estão sendo expostos pela primeira vez. Se eu não levo em consideração que os tempos de exposição no online têm que ser mais curtos do que no presencial, eu posso estar desperdiçando o meu tempo e o dele. E aí eu faço uma pergunta para você, Amina, que fez a graduação na Itália, né, na cidade de Bolonha, a primeira faculdade de Direito do mundo, salvo engano. Né? O que você, ao longo dessa sua caminhada acadêmica, percebe como sendo as grandes diferenças da forma de se ensinar lá fora, nas instituições onde você estudou, e aqui? E aqui eu gostaria que a gente fizesse essa referência ao ensino superior especificamente. Você percebe diferenças? Se percebe, quais são essas diferenças que a gente, de repente, poderia trazer para cá? O que você percebe, Amina? Nossa, as diferenças são gritantes.
Bom, primeiro, a Universidade de Bolonha, né, realmente é um orgulho muito grande ter estudado lá, a Universidade do século XI, né, uma universidade que começou a reconstruir toda a história do direito romano, e a principal diferença, os ambientes onde a gente tem aula já são incríveis, né, são ambientes históricos, né, tem afrescos nas paredes, né, enfim, dentro daqueles prédios bem antigos. As salas de aula são imensas, eu tinha aula com 500 pessoas dentro da sala de aula, não com 40, né? Aqui, por exemplo, eu dou aula na graduação, são 40, 60 alunos. Lá não, nós éramos 400, 500. Por quê? Não existe essa proliferação de universidades, né? Tem uma universidade no estado, também a Universidade de Bolonha, a Universidade ali da Emília-Romanha, né? Então, enfim, quantas pessoas estudam ali? Pessoas de toda a Itália. Não tem tantas opções assim. Então, realmente são muitas pessoas. Isso já faz com que não haja praticamente nenhuma interação entre os alunos e o professor. Eventualmente, tem alunos que levantam sim a mão, mas você já sente um constrangimento, né, muito maior. Imaginei eu estrangeira, cheguei com 19 anos de idade, ainda já falava italiano, mas assim, né, claro que não tinha tido aquela convivência diária, então eu, para levantar a mão, tive que gastar alguns anos. Eu gosto de perguntar também, mas gastei alguns anos para interagir. Então, a primeira questão, não tem essa relação próxima entre professor e aluno. Segundo, existe uma formalidade muito grande no ambiente acadêmico. Você nunca vai ver um professor sendo amigo ou colega de um aluno. Não existe isso. Para você chegar a conversar com o professor, você tem que agendar um horário e às vezes ele vai conseguir te responder, senão ele vai te mandar para um assistente dele. Então, esse trato, né, essa relação entre aluno e professor, assim, você também vê o professor às vezes fazendo brincadeiras, né, no discurso, na sala de aula, é muito difícil, existe uma formalidade muito grande, a Universidade de Direito, eles são muito dogmáticos, então você pega ali um professor falando do Código Civil durante 4 horas, 5 horas, e é isso, ele não, às vezes não dá espaço para o aluno falar nada, você não vai ter acesso a ele, geralmente vai ter acesso ao assistente, então é diferente a relação aluno-professor e é diferente a relação entre os colegas, né? Eu tive colegas que sentavam do meu lado durante anos e nunca me cumprimentaram quando chegavam na sala. Então, as relações interpessoais são muito diferentes. Aqui não, né? Aqui você chega, já começa a conversar, tem uma amizade, né? As relações interpessoais são bem diferentes. E lá também as provas são todas orais. Não existe prova escrita, ninguém estuda um capítulo para fazer uma prova. Você estuda 1000 páginas para fazer uma interrogação oral. Então, né, não tem diferença, assim, não tem comparação. O nível de preparação realmente é bastante diferenciado. E aí, Amin, queria até te fazer uma pergunta, porque você falando assim, a gente percebe a questão de metodologia, que é uma coisa que a gente conversa muito, né, Tatá e Bruno? As metodologias de ensino, elas precisam evoluir, né? E na graduação, isso é uma percepção minha, queria até perguntar a opinião de vocês, a graduação de Direito aqui no Brasil, ela por muito tempo andou assim a pequenos passos, né? Por ser uma graduação que é totalmente da área de humanas, né? Que a gente não precisa do acesso à tecnologia e, a princípio, achava-se que não precisaria tanto da questão prática, porque a gente vem de uma formação em que o advogado vai aprender a ser advogado depois que ele vira advogado, né? Uhum. A graduação não tem essa preocupação, pelo menos as faculdades, né? A metodologia que a gente vê ser aplicada aí há muitos anos, há muitas décadas, não tem essa preocupação. E eu sou uma pessoa que sempre procurei essa questão de novas metodologias mesmo. E por quê? Por sempre perceber a dificuldade dos alunos em conseguirem aprender através daquelas metodologias padronizadas. Uhum. E quando você fala assim lá fora, não, foco era a prova oral. Para você fazer uma prova oral, você precisa desenvolver habilidades que são importantíssimas e que acaba que pelo incentivo de, não, a prova vai ser oral, não tem outra solução. Você vai ter que apresentar a resposta de forma oral. Então, você incentiva o aluno a desenvolver aquela habilidade, por bem ou por mal. Sim. E aqui no Brasil, claro, graças a Deus, a gente está vendo cada vez mais essa alteração de metodologias. O ADN é um exemplo maravilhoso disso. O que você acha dessa evolução e de como que funciona essa questão da metodologia no direito aqui no Brasil? Você acha que ainda a gente tem muito para onde crescer?
Qual que é a sua opinião? Eu acho que até uma questão interessante em relação à professora Isa, né, que dá aula em preparatório para a OAB, olha que interessante, Isa, na Itália, você depois que você termina a faculdade, você tem que fazer 2 anos de estágio para então você fazer a sua OAB lá. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os alunos já no final, no 10º período, já estão correndo para querer ser aprovados, terminar a faculdade já aprovado na OAB, né? Na Itália, não. Então, isso me angustiou muito, inclusive foi uma das razões de eu ter voltado, porque eu falei, gente, eu estudei 5 anos como uma louca, né? Agora eu tenho que ficar mais 2 anos para eu começar a trabalhar, não é possível, eu já quero começar logo. Então lá não tem esse viés prático. E aqui a gente tem tido muito essa demanda, inclusive em sala de aula, quando a gente apresenta uma questão prática, quando eu estou dando aula de direito internacional, apresento questões do escritório, aí você vê que os alunos até a postura corporal muda, eles já, né, já ficam mais atentos. Claro, na Itália não, tem um viés muito teórico. Então a preparação é muito diferente. Então assim, são coisas diferentes, né? Lá foca-se muito essa questão do aluno saber falar, organizar as ideias, né? Aqui os alunos, quando você fala que vai dar uma prova aberta, eles já ficam assim, não, pelo amor de Deus, prova aberta não. Mas gente, prova aberta testa mais o conhecimento do que a prova, né? Com certeza. Então, são contextos muito diferentes, né? Sim. Você acha que a forma como a gente faz a prova da OAB testa de fato, já testa mais essas qualidades que o advogado deveria ter? Infelizmente não, né? Eu sempre falo que a prova da OAB, ela não é conhecimento. Ela é zero conhecimento. Ela é uma preparação adequada. É como se fosse, eu brinco com os meninos, é a mesma coisa que tirar a carteira de motorista. Todo mundo que tira a carteira de motorista é um bom motorista? Não, né? Estão cheios de rodas duras aí. Então, a prova da OAB é a mesma coisa. E eu acho que é o grande entrave e a frustração dos meninos. Porque eles se preparam 5 anos para serem advogados. Né? Apesar da gente ver que tem alguns alunos, não, eu quero concurso, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, mas na grande maioria, as pessoas, os alunos se preparam para serem advogados. E aí ele se prepara 5 anos, e aquilo que ele aprendeu em 5 anos não é o necessário para ele passar na prova da OAB. Sim. E não porque a graduação faz um ensino equivocado e errado, não, porque não é o objetivo dela. É claro que eu acho que a gente precisa evoluir muito nas metodologias, né? E aqui eu só tenho exemplo de professores que gostam disso e que são preocupados com essa situação. A gente precisa evoluir, sim, nas metodologias da graduação? Precisa. Só que, de fato, não é o objetivo da graduação te deixar preparado para passar naquele exame. E aí, eu acho que é essa a grande frustração dos meninos, porque eles acham assim, agora que eu acabei a faculdade, eu vou passar na prova da ordem e eu vou ganhar dinheiro advogando. E aí, é uma decepção atrás da outra, né? Essa analogia da carteira de motorista, ela é perfeita, né, Isa? Porque realmente, quando você está ali tirando a carteira, você está num ambiente controlado, tá teoricamente aprendendo o mínimo, mas aí quando você vai para a rua, gente, é outra vivência. E eu acho que é a mesma coisa o que acontece na graduação de Direito, principalmente. Então, achei interessante o que a Amina falou sobre esses 2 anos após, né, a formatura, que seria uma espécie de residência jurídica, seria algo Law School, né, dos Estados Unidos. Você não pode fazer antes. Você até pode fazer antes de terminar a faculdade, só que não conta. Então, você tem que esperar terminar a faculdade para fazer esses 2 anos de prática. Então, o aluno vai começar a advogar com, quase 30 anos, porque o ensino médio na Itália já é mais longo, né? Já são 5 anos de ensino médio. É diferente do Brasil. Então, depois mais 5 de faculdade, mais 2 para você fazer prática jurídica, você começa a advogar com 30 anos de idade. Eu achei muito tarde, né? Na verdade, eu acho que a gente tem essa noção, principalmente quando a gente está muito jovem, que o tempo ele é muito curto e existe uma ansiedade generalizada por, eu vou formar, eu vou passar na OAB. Só que o que acontece é que muitas vezes não tendo essa vivência prática, tendo feito só a autoescola do direito, quando você chega no mundo real, o impacto também, né, a decepção, ela é inerente ao próprio momento inicial da carreira do advogado, porque você ainda não tem
nenhuma expertise de vivência mesmo, prática. Então, você não chegou a fazer essa residência, mas existe essa espécie de residência, perdão, mas existe essa parte lá na formação na Sim. Itália, né? Sim. E você chegou a saber de alguém que realmente cursou isso tudo e faz uma diferença esse programa? Como é que é? Não, Da hoje parte eu prática? tenho amigas que são magistradas, que são advogadas, né, que estão dentro da universidade. Então, enfim, hoje eu tenho amigas que foram para diversos segmentos, né, dessa carreira jurídica. E é interessante que para a carreira docente também, se a gente for pensar, o mestrado, o doutorado ensina a dar aula? Não ensina. Jamais. Né? Então, como é que a gente aprende a dar aula? Dando aula, né? E eu acho que, por exemplo, para mim que comecei no ensino médio, fez muita diferença depois para graduação e para pós-graduação, que às vezes você acha, você está dando aula para alunos de 14, de 15 anos, né? Mais fácil. Não, o desafio é muito grande, né? Em termos de didática, eu acho que, bom, pelo menos eu percebo que isso me fez ganhar muito em termos de didática, ter começado a dar aula para adolescentes. Porque se eu consigo explicar um conceito, sei lá, o interesse legítimo, que é o conceito que existe no direito administrativo italiano, se eu consigo explicar o interesse legítimo para um aluno de 15 anos, eu consigo explicar outras coisas para alunos mais velhos também. Então, isso é interessante, né? Para a vida de professor, a gente pensar que não importa tanto a faixa de idade que você está dando aula. Acho que o nosso grande desafio, isso tem a ver com o que a professora Isa estava falando sobre metodologias, é a gente ser didático. Esse é o grande desafio, né? E ser didático como? Vai depender da faixa de idade, vai depender do ambiente, como o Bruno estava falando, se é um ambiente virtual, se é um ambiente presencial, e vai depender, enfim, de vários contextos, né? Do acesso ali à tecnologia, né, que você tem. Então, essa questão de ser didático, acho que essa é a principal função do professor. Sem dúvidas. Né? Eu acho que isso muitas vezes é esquecido, né? Que o principal, é óbvio que, enquanto professores, nós temos que ter uma bagagem de conteúdo muito grande, mas mais que isso, a gente tem que conseguir passar o que está dentro dessa bagagem para os alunos. Esse é o maior desafio. E eu acho que o Bruno ficou ouvindo você falar e ele tá querendo falar também sobre essa questão de adequar o discurso, né, Bruno? A Mina estava contando aqui essa sala com 500 alunos e o professor quase sem contato. Eu acho isso extremamente interessante. Porém, eu não aguentaria mais de 2 aulas nesse modelo. Porque eu penso que o professor ele precisa dar aula para o aluno e não para ele. Sabe? Eu acho que se você não interage com o aluno, você perde a chance de encontrar pontos de melhora na sua própria aula. Né? Às vezes a gente respeita demais a tradição, e eu entendo que algumas tradições elas devem sim ser respeitadas, né? Tem uma frase do Yo-Yo Ma, aquele violoncelista americano, que ele diz o seguinte: olha, eu gosto da inovação, mas eu respeito a tradição porque toda tradição um dia foi uma inovação de sucesso. Sim. Eu imagino que na baixa Idade Média, dar aula para 500 alunos deveria ter sido uma imensa inovação. Sim. Mas para 2023, eu confesso que eu não sei se funciona. Eu acho extremamente bacana de se ver, mas eu não aguentaria nem na condição de professor e nem na condição de aluno ficar sem interagir com os meus alunos. Talvez eu seja uma voz que clama no deserto. Eu penso que, em boa parte, a academia precisa rever os seus conceitos, a sua estrutura, porque percebo o seguinte: é de um grau de rigidez tão grande que parece tornar-se um movimento quase religioso, com hierarquias, com castas, os sacerdotes, né, Com os dogmas. discípulos, né, com dogmas. Eu nem vou entrar nessa questão dos dogmas, porque senão o papo não acaba aqui. Mas eu penso o seguinte: eu penso que o grande, não vou dizer problema, porque eu não estou trazendo uma solução, é mais uma reflexão. A grande questão da academia especialmente para nós do direito, que somos uma ciência social aplicada. Eu acho que a gente esqueceu-se de que somos uma ciência social e, mais ainda, temos uma total amnésia de que ela deveria ser aplicada. Eu penso que a academia não deveria afastar-se tanto da realidade do mundo como o fez. Eu penso que nós, enquanto profissionais de direito, a gente precisa avançar enquanto organismo social. A gente tem um papel extremamente importante enquanto conhecedores da lei. Por quê? Porque a gente traduz a realidade do mundo em função de um ordenamento, em função de um conjunto de regras. Se eu
no lugar de tentar trazer a realidade para esse universo de regras. Eu simplesmente estudo esse universo diferentemente ou de maneira isolada da realidade do mundo, eu crio um efeito colateral curioso. Qual é? Eu só vou ser lido e só vou despertar o interesse dos meus pares. Dos meus pares. Então, eu sinto falta no direito, por exemplo, de alguém como Carl Sagan, que fazia trabalhos de divulgação científica. Eu sinto falta disso no direito. Trabalhos de divulgação científica no direito. Porque eu penso que isso atrairia a atenção não apenas dos alunos, mas também da população, da sociedade como um todo. Eu acho que é um dever humano e cidadão que as pessoas conheçam os seus direitos. Eu penso que a faculdade de Direito, como a Mina acabou de falar, não conversa direito nem com os próprios alunos. Sim. Que dirá com a sociedade. Com essa provocação, antes que os haters apareçam, a gente encerra essa primeira parte do episódio e volta com a segunda parte, já com outro viés. Ok? No zero. Eu estava querendo te